Foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara um projeto de lei que estabelece políticas públicas de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais. A relatora da proposta é a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e a gente conversa com ela agora nesta edição do Palavra Aberta. Deputada, seja bem-vinda. É uma alegria estar aqui. Eu queria saudar todas, todos, todes que nos escutam, que nos assistem nesse momento. Deputada, qual a importância da aprovação desse projeto? É uma proposta que não precisa passar pelo plenário, só depende aí da aprovação nas comissões da Câmara, depois, claro, segue para o Senado. Mas a senhora que foi relatora na Comissão de Direitos Humanos, qual, na sua avaliação, a importância da aprovação de um projeto de lei que estabeleça essas diretrizes, né, para realização de políticas públicas com relação a esse assunto? Eu queria parabenizar o deputado Felipe Carreiras pela iniciativa. Ela é absolutamente meritória. E digo isso porque o projeto ele estabelece a necessidade de ter diretrizes, políticas públicas que vão ser traduzidas em planos de metas para assegurar o desenvolvimento destes povos e comunidades tradicionais, sobre todos os pontos de vista, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista ancestral, sob todos os pontos de vista. E é seguindo, inclusive, preceitos que estão na nossa Constituição. É para assegurar que nós tenhamos as territorialidades sendo valorizadas. E quando a gente fala de territorialidade, nós estamos falando de uma relação muito intensa entre o próprio território, as vidas e os corpos. Eu lembro muito de uma liderança indígena que ela dizia: será que alguém acha que nós podemos ser nós mesmos? Sem estarmos aqui neste território, sem termos diálogo com a mata, com os encantados, sem termos a possibilidade de estarmos pisando no chão onde estão os nossos ancestrais. Então, portanto, esse conceito de território que está inclusive no projeto. O projeto ele estabelece povos, comunidades tradicionais, é o que delinearia este conceito. Ao mesmo tempo, ele fala dos territórios tradicionais e ele fala de conceitos do desenvolvimento sustentável. Então, estabelece isso em todas as esferas, não é? Para que nós possamos ter planos, políticas públicas traduzidas em planos com metas para estabelecer a sua implementação a curto, médio e longo prazo. Então, portanto, eu acho que é muito importante, e principalmente nesse momento que nós temos tantos ataques, né? Tantos ataques aos povos indígenas, tantos ataques aos povos quilombolas, onde nós temos essa crescente condição de alguns segmentos que estão representados, inclusive na Câmara, que acham que podem cercar o Brasil com suas cercas e que acham que pode colocar o território à disposição do seu próprio gado e do seu próprio lucro, e não da nossa brasilidade. Portanto, a importância desse projeto. E uma coisa que eu acho muito interessante também nesse projeto é que ele estabelece o caráter intersetorial, o caráter integrado da elaboração desses planos. E, ao mesmo tempo, estabelece a participação equitativa tanto dos povos e comunidades tradicionais, como também dos representantes do poder público, que, como disse, terão que ter uma atuação, esses representantes, respeitando a intersetorialidade. E ele não estabelece limites, mas também tem uma preocupação de que não haja planos dirigidos apenas a um segmento, a um povo ou a uma comunidade, mas que possam ser contempladas todas as comunidades e povos tradicionais. Eu acho que o Brasil precisa disso, porque precisa respirar democracia, precisa respirar respeito à própria Constituição brasileira, nos seus princípios fundantes que falam em dignidade humana, e precisam considerar a necessidade de reprodução cultural, de reprodução econômica, enfim, de um povo se considerar povo e, a partir daí, ter os seus direitos assegurados. Eu acho o projeto extremamente meritório, passou, como você disse, por 2 comissões já, está no aguardo de ter um relator ou uma relatora designado na CCJ para que nós possamos transformá-lo em realidade.
Nós estamos conversando nesta edição do Palavra Aberta com a deputada Érica Cocai, do PP do Distrito Federal. Ela é relatora do projeto 4839, uma proposta de 2020, do deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. E esse projeto, ele, como a deputada está explicando aqui, ele define as diretrizes para as políticas públicas para o desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais. A proposta foi aprovada já na Comissão de Cultura, agora na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, e só depende, né, deputada, agora da aprovação na CCJ para seguir para o Senado. A senhora está confiante aí na aprovação também na Comissão de Constituição e Justiça? Com certeza. Tem princípios de dignidade humana que são, eu diria, princípios fundantes, né? A Constituição brasileira é muito tecida com esse princípio da dignidade humana. E esse projeto representa isso. Ele, para além de assegurar os direitos dos povos quilombolas, dos povos indígenas, ele também introduz os ilhéus como povos tradicionais a serem considerados, a povos ciganos, dentre outras expressões de uma brasilidade. O Brasil, ele carrega uma diversidade imensa. E essa diversidade, ela não pode ser esmagada, ignorada ou diminuída. A diversidade faz parte da nossa compreensão de humanidade. Para que a gente se reconheça como seres humanos, eu penso, nós temos que nos reconhecer como detentores de liberdade, reconhecermos na nossa diversidade, reconhecermos, inclusive, na nossa condição de sujeito das nossas formas de exercer esta própria humanidade. O projeto contempla isso. E o conceito de territorialidade, ele é um conceito que estabelece ali a condição de reconhecimento da trança dos saberes, da trança dos afetos, da trança do protagonismo. A territorialidade é absolutamente fundamental esse conceito, porque ela não é só espaço geográfico, é como você se relaciona com o outro, ou como você constrói esta condição e as identidades que nós carregamos e que são inerentes à nossa própria humanidade. Paulo Freire fala em determinado momento que a gente não nasce pronto, né? E hoje a gente vai se fazendo. A gente é fruto da trama das relações sociais, das construções, e isso significa territorialidade. E Milton Santos também fala que a gente não analisa o universo a partir do universo. A gente analisa o universo a partir de um espaço, a partir de um local, a partir do chão que a gente pisa e das relações que são construídas. E esse conceito de territórios, ele está no projeto, como também o conceito, como disse, de povos e comunidades tradicionais e de desenvolvimento sustentável, que é uma discussão extremamente contemporânea. Aliás, significa preservar o desenvolvimento e preservar a nossa relação com uma trama de vida, porque nós não somos donos da vida, nós fazemos parte de uma trama de vida que tem que ser preservada e fortalecida, que tem uma diversidade imensa. Mas o conceito de desenvolvimento sustentável, ele pontua com um direito extremamente generoso, que é o direito para quem ainda não chegou. Porque nós não somos só o que somos hoje, nós somos quem já passou, mas a gente é também quem ainda vai chegar. Então, portanto, nós estamos aqui lidando com o direito para que quem ainda não chegou possa ter preservada as identidades e preservada a relação com as diversas formas de vida, com a natureza, com o meio ambiente, que está previsto, inclusive conceituado, o princípio de desenvolvimento sustentável. Essa liderança indígena, ela também dizia, tem que se entender que a gente só está tomando de conta da terra. A gente está tomando de conta da terra para quem ainda vai chegar. Para quem ainda vai chegar. Deputada, a gente agradece a sua participação aqui no Palavra Aberta, as suas informações a respeito desse projeto 4039 de 2020, que define, então, diretrizes para as políticas públicas de desenvolvimento sustentável de povos e comunidades tradicionais. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Nossa, foi um prazer estar aqui conversando e vamos ver, tentar acelerar essa proposição na CCJ para que a gente possa dar uma resposta à sociedade e se abraçar com conceitos que são tão fundamentais para reafirmar esta humanidade que muitas vezes é negada.
Nós conversamos com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. A gente fica por aqui e até a próxima.